Olá, alunos, tudo bem com vocês? Alunos, nós estamos indo então para a próxima atividade. Hoje vai ser no EMAI, ler e escrever, só que nós vamos fazer agora essa atividade na página do EMAI, porque é atividade de matemática, certo? Nós vamos abrir lá na página 11, porque nós vamos dar continuidade. Então, nós temos aqui, olha, atividade 1.3 do EMAI, lá na página 11. Se você ainda não abriu, pausa o vídeo, pega seu material, abra. Quem está sem material, pega lápis, caneta, caderno, para poder estar anotando tudo que nós vamos estar fazendo hoje na aula, tá bom? O que nós estamos trabalhando hoje? Nós vamos dar continuidade sobre dezena e unidade. Na aula passada, nós trabalhamos com cartelas sobrepostas, lembram? Que nós recortamos e colamos os valores de cada um. Dependendo de onde está, tem um valor. Então, a unidade tem o valor dela mesmo e a dezena é 10 unidades, certo? Então, para recordar, nós vamos pegar aqui. Eu deixei aqui escrito para vocês. Eu tenho uma dezena, que é igual a 10 unidades. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho um balão, aonde tem uma dezena de bombons ou de bala. Imagine o que vocês acharem melhor. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Como assim, professora? Se eu estou falando que eu tenho uma dezena, significa que eu vou ter 10 balas ou 10 bombons dentro do meu balão. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu dissesse assim para vocês, se para poder ter duas dezenas, quantos balões eu vou precisar ter? Se nós estamos falando que cada balão tem uma dezena, significa que cada balão tem 10 unidades. Então, eu vou precisar ter 2 balões com 10 unidades cada. Por quê, professora? Porque eu perguntei qual é a quantidade de balões que eu vou precisar para ter duas dezenas. Então, eu tenho que ter 2 balões com 10 unidades cada um. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu for ver aqui, ó, eu tenho 10 balas ou 10 bombons nesse balão, mais 10 balas ou 10 bombons nesse balão. Então, eu tenho 10 mais 10, que é igual a 20. Então, relembrando, se eu disse como que eu faço para ter duas dezenas, então significa então que eu tenho que ter 2 vezes o 10. 2 vezes o 10. É o que eu fiz aqui, 2 vezes o número 10. Então, somando 2 vezes o número 10, eu vou ter 20. Certo, amiguinhos? Assim que vocês já entenderam essa parte de unidade e dezena, nós vamos agora, então, para o exercício. E nós vamos trabalhar exatamente com isso, de uma maneira colocada em um probleminha. Vamos ler e dentro de uma tabela. A turma de Pedro foi dividida em equipes, identificadas por cores. Então, olha aqui na nossa tabela. A equipe, todas identificadas por cores. Eu tenho amarelo, azul, vermelho, verde, branco e lilás. Cada equipe recebeu certa quantidade de objetos para serem contados. Veja os resultados no quadro e complete a última coluna. Então, nós temos aqui uma tabela que tem 1, 2, 3, 4 colunas. A primeira coluna na tabela está especificando para mim as equipes. Então, eu tenho aqui as cores das equipes do jeito que falou no exercício, que foram identificadas por cores. Então, essas são as equipes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes, então, na sala de Pedro, certo? Na segunda coluninha aqui da minha tabela,
eu vou ter grupos de 10. Então, significa que cada grupo representado aqui, ele tem 10 unidades em cada grupo. Lembra que nós falamos sobre a dezena e a unidade? O grupo de 10 aqui vai estar representando a dezena. Então, eu tenho que pensar assim, se aqui é a dezena, então se eu tenho 5, eu não vou ter simplesmente 5 objetos. Eu vou ter 5 vezes o número 10, certo? Na próxima coluninha, aqui na minha terceira coluninha, eu tenho objetos restantes. Nessa tabela, nessa parte aqui da minha tabela, nessa coluna, eu vou estar falando da unidade. Então, o valor de cada objeto aqui colocado vai ser ele mesmo. Aí pede para que a gente esteja aqui, ó, completando a nossa tabela na última coluninha, que é a quarta coluna, certo? Então, na primeira linha aqui, ó, da minha coluna, da minha tabela, a primeira linha aqui, eu tenho o amarelo. O amarelo, ele está falando que ele tem 5 grupos de 10 e está falando que tem 3 objetos restantes. Então, vamos pegar aqui a nossa tabelinha para que a gente possa entender. Se nós estamos falando que a parte do grupo de 10 está representando a dezena, então se eu estou falando de 5 grupos de 10, 5 grupos de 10, certo? Vou colocar assim também, ó, para que fique mais fácil para todo mundo entender, com a letra bastão. 5 grupos de 10, certo? Significa, então, que eu tenho 5 vezes o número 10. Aqui eu não representei 2 vezes o número 10 assim? 10 mais 10. Então, se eu vou ter que representar como aqui? Eu vou ter que representar 5 vezes o número 10. Então, eu vou somar o número 10 5 vezes. Então, ó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, olha lá, eu tenho aqui, ó, representado 5 vezes o número 10. Então, eu vou somá-lo 5 vezes. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu vou ficar entendendo que quando estar falando de 5 grupos de 10, eu tenho a mesma coisa aqui, 50 objetos, certo? E na outra tabelinha, ele falou que tem 3 restantes, não é? O 3 aqui vai ser ele mesmo. Vou aproximar para vocês entenderem melhor. Então, ó, 5 grupos de 10, nós já vimos na nossa tabelinha, é a mesma coisa que eu contar 5 vezes o 10, né? Então, 5 grupos de 10, ele é a mesma coisa que 50, certinho? Mais 3, apenas 3 objetos, 3 vale 3, então vai valer 1, 2, 3, certo? Então, 50 mais 3, ele vai ter um total de objetos de 53. Deu para entender? É desta maneira que nós vamos estar trabalhando. No grupo azul, eu vou trabalhar da mesma maneira. Olha lá, vou pegar a tabela aqui para mostrar. Então, eu tenho aqui os grupos de 10, certo? Grupos de 10. E aqui eu tenho os objetos restantes. Que é deste lado aqui, ó. A próxima equipe, eu vou estar falando da equipe azul. Então, o amarelo nós já fizemos. Agora, aqui na equipe azul. Se eu estou falando que eu tenho 6 grupos, olha, 6 grupos, tá vendo? De 10, significa, então, que eu vou ter aqui 6 vezes o número 10. Como que eu represento isso? Eu vou somar 6 vezes o número 10. Então, isso aqui vai ser igual a 10 mais, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes,
5 vezes 6 vezes. Então, olha quantas vezes eu somei o número 10. 6 vezes. Vamos contar, então, quanto que eu vou ter no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. Isso mesmo, galerinha. Então, significa, então, que eu tenho aqui o número 60. Aí tá falando para mim, aqui deste outro lado, isso aqui é da equipe azul. Não esqueçam, depois nós vamos colocar o resultado ali na nossa tabela. Que me sobraram, olha lá, 2 objetos restantes. Os objetos restantes, lembram que nós falamos que esses vai estar nos mostrando a unidade? A unidade, o valor dela é ela mesma. Então, se eu estou falando aqui da unidade de apenas 2 objetos restantes, então significa que eu vou ter mais 2 objetos, certo? Então, eu tenho 60 mais 2, que vai ser igual a 60, 61, 62. Isso mesmo, que vai ser igual a 62. Então, vamos voltar lá para a tabela. Então, eu já sei, então, que se eu tenho 6 grupos de 10, eu tenho 60, certo, turminha? Mais 2 objetos. Então, 60 mais 2, 60, 61, 62. Eu tenho um total aqui de 62 objetos. Ficou claro isso? Vamos fazer na tabela com o vermelho também. Depois eu vou falar para vocês de uma outra forma que eu acredito que já tem alunos que já estão vendo uma forma mais fácil de fazer. Mas eu ainda vou explicar a teoria mesmo, a base do que nós estamos fazendo. Mas desse aqui. Olha lá, de novo, grupos de 10. Quantos grupos o vermelho tem de 10? 5. Então, se ele tem 5, ele vai ter 5 vezes o número 10. Que isso aqui é igual ao quê? 5, vou somar 5 vezes o meu número 10. Então, somei 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha lá, eu estou somando 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que eu vou ter no total, então? Se são grupos de 10, eu vou somar de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Então, 10 vezes 5 vezes 10, perdão, é a mesma coisa que 50. Aí, aqui na parte da unidade, ele vai estar falando que me sobrou quanto? 7. Então, quando eu falo nessa parte dos objetos restantes, que está me mostrando a unidade, é ele mesmo. Então, 7 eu vou somar com o valor do grupo. Então, eu vou ter 50 mais 7, que é igual, ó, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Tá vendo? 7 unidades. Então, eu tenho 57. Vamos para a tabela? Então, eu já entendi que 5 grupos de 10 é a mesma coisa que 50, mais 7 unidades. Então, 50. 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Então, eu tenho no total aqui 57 objetos. Entenderam? Professora, mas eu percebi que toda vez que eu fizer 5 vezes... Vou pôr aqui até de canetinha, vamos ver se vai dar. 5 vezes o 10. Eu vou ter 50, certo? Ou se eu colocar aqui, ficou feio ali. 6, ó, 6 vezes o 10. Eu vou ter 60. Olha, de novo, 5 vezes o 10, eu vou ter 50. Então, quando eu faço vezes 10, eu sei que eu vou ter 10 vezes aquele número que eu estou representando, certo?
Como assim, professora? Se eu for fazer o inverso, se eu for fazer 10 vezes o número 5, vai dar também o mesmo valor, 50. Então, se eu estou falando aqui na equipe verde, presta atenção aqui na equipe verde. 4 grupos de 10, não é a mesma coisa então que 4 vezes 10? Se eu acrescentei o zero ali, significa o quê? Então, pessoal, que eu tenho 40. Olha aí, 40 mais quantas unidades? 9. Então, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Então, eu tenho um total de 49 objetos, certo? Se eu tenho 6 aqui, então, eu vou ter o quê? 6 vezes o número 10. Então, 6 vezes o número 10, que vai ser igual a 60, porque eu vou acrescentar o zero aqui, que eu já sei que 6 vezes o número 10, eu vou somar 6 vezes o 10. Somando 6 vezes o 10, eu tenho, ó, puxa aqui. Somando 6 vezes o 10, então eu tenho 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vou somar. Então, somando 6 vezes o número 10, eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá vendo? 60. Então, não podemos esquecer disso. Por isso que deu 60. Mais os objetos restantes, que são as unidades, 0 unidades. 60 mais 0, eu vou continuar com 60. Certo, turminha? Então, ó, coloquei 60 aqui, tá? Vocês não tinham visto. Então, 60 mais o zero é igual a 60. Eu tenho aqui no grupo do lilás 7 grupos de 10. Não é a mesma coisa que 7 vezes o 10, perdão, que vai ser igual a 70, certo? Mais 5 unidades, então 70, 71, 72, 73, 74, 75. Então, eu tenho um total de 75. Pronto, galerinha, acabamos de fazer, então, a nossa tabela. Agora, nós vamos responder a perguntinha A. Qual equipe contou mais objetos? Então, vamos lá. Qual desses números aqui é o maior? Você lembrando lá da nossa tabela numérica. Se eu olhar lá na minha primeira parte, onde eu disse que toda a matéria é para ajudar no estudo, nós vamos conseguir entender que qual é o maior? 53, 62, 57, 49, 60 ou 75? Se eu vim aqui na minha tabela e pela ordem numérica, eu vou ver que o 75, ele está sendo maior que todos os outros números, tá vendo? Pois o 62 está para cima, depois nós temos o 60 também que está para cima. Então, o 75, ele acaba sendo o meu maior número. Então, significa que foi a equipe que contou a maior quantidade de objetos, certo? Então, qual equipe contou mais objetos? Qual foi a equipe, pessoal? A equipe lilás. Isso mesmo. Parabéns, vocês estão espertos. Aqui a letrinha B. Qual delas contou menos objetos? Então, olha, pensando lá no nosso quadro numérico sobre a ordem numérica, do menor para o maior. Qual desses números aqui, ó, é o menor? Qual deles vem primeiro? Se eu voltar lá na minha tabela e fazer toda a consulta, eu vou reparar que o primeiro que vem é o 49. Então, significa que ele é o menor. Se ele vem antes, significa que ele tem menos quantidade do que os outros, certo? Então, a equipe que contou menos objetos, a menor quantidade de objetos, foi a equipe verde. Olha só que legal. Verde. Aí vem a perguntinha C, me interrogar. Por quê? Por que o quê, professora? Por que você colocou que o lilás
contou o maior objeto e a equipe verde contou menos objetos. Por que você colocou isso? Porque você foi pela ordem do quadro numérico. Você foi vendo que o menor número, o maior número, vamos começar pelo lilás, que é o maior. Observamos na nossa tabela que o maior número total de objetos é o 75. E quem fez essa contagem foi a equipe lilás. E o menor número da nossa tabela aqui, dos resultados, é o 49. E quem fez essa contagem, a equipe que fez a contagem desses objetos, foi a equipe verde. Entenderam por quê? Então, vocês vão colocar exatamente isso aqui. Porque o maior número da tabela, o maior número, ó, assim vocês conseguem enxergar melhor, porque o maior número da tabela foi o... Que número que foi, pessoal? 75. O 75, esse aqui. Certo? E a equipe, a equipe que contou foi... Quem foi a equipe, pessoal? A equipe lilás. Certo? Então, ó, foi a equipe lilás que contou a maior quantidade que tem na minha tabela. Vamos lá. Já o número, então, ó, o número, ó, como eu vou colocar aqui embaixo, então eu vou deixar só a sílaba nu, porque eu não posso matar a sílaba. Então, nu, aí o restante eu ponho aqui embaixo. Número. Já o número 49 é o menor na tabela. Do total, que nós estamos falando da tabela aqui na coluna do total de objetos, certo? Do total de objetos. Então, do total de... Aí eu venho aqui embaixo, ó. Objetos. E foi... Quem foi que contou o menor número de objetos? Foi a equipe verde que contou. Certo, pessoalzinho? Então, está aqui a resposta. Se você não conseguiu copiar enquanto eu estava falando, pausa o vídeo e copia a resposta certinha, tá? Porque o maior número da tabela foi 75. E a equipe que contou foi a lilás. Já o número 49 é o menor número da tabela do total de objetos, aqui na nossa coluninha de total de objetos, certo? E quem foi que contou essa equipe? Vamos arrumar o F aqui que tá feio. Isso. E quem foi que contou o menor número que está aqui na minha tabela? Ó, 49. Quem foi o menor número que contou? A equipe verde. Por isso que vocês deram as respostas anteriores, porque vocês fizeram essa observação. Certinho, meus amores? Vamos aqui, então, para nossa
Questão D. Houve equipe que contaram a mesma quantidade de objetos? Então, vamos lá. Ó, nós vamos observar. Eu tenho 53 uma vez, 62 uma vez, 57 uma vez, 49 uma vez, 60 uma vez, 75 apenas uma vez. Algum desses números repetiram nas equipes? Não. Então, houve alguma equipe que contou a mesma quantidade? Não. Cada equipe contou uma quantidade de objetos, certo? Então, nós vamos colocar aqui. Não, não. Cada equipe contou uma quantidade diferente. Por que a professora está pondo quantidade diferente? Ó, quantidade diferente de objetos. Por que a professora colocou aqui, então, que cada equipe contou uma quantidade diferente de objetos? Porque nenhuma delas contaram a mesma quantidade. Cada equipe contou um número. Então, a equipe amarela contou o número 53, a equipe azul, 62, a equipe vermelha, 57, a equipe verde, 49, a equipe branca, 60 e a equipe lilás, 75. Pessoal, terminamos então nossa atividade aqui de 1.3 da página 11 e logo iremos para a próxima atividade. Até mais, então, beijo no coração de vocês.